Bom dia a todos, já quase boa tarde. Agradeço ao Cristo, agradeço ao Pai esse privilégio de estarmos aqui em sábado, na Boa Terra, onde trazemos nossas origens, desde Emmanuel, através de Manuel da Nóbrega, autor do primeiro livro brasileiro. É um privilégio muito grande. Agradeço toda a comissão organizadora, na pessoa do Dr. Rosário. Gostaria de ficar agradecendo aqui muita gente de tantos carinhos que recebemos, mas nós vamos fazer jus aqui ao termo, até a denominação que recebemos do povo português de brasileiro, e vamos ao trabalho. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, a não ser trazer o tema da espiritualidade ao debate. Esse é a página do Genca, o endereço da página do Genca, onde eu convido a todos a interessarem. Tem bastante material lá de pesquisa, produzida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem também aqui os endereços de e-mail e de Twitter aqui, para quem acompanha, postagens apenas de ciência. É um privilégio grande, porque a gente lembra que sábado era o dia de escolha para Jesus ler e debater. Como narra o nosso patrono da medicina, Lucas, ao sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ler é o primeiro passo para estudar, e a gente sabe da importância do estudo. Ler livros mais ainda, né? Com a psicografia abençoada de Chico, Humberto de Campos relata que depois da oração o livro é a única escada que faz o céu descer à terra. Emmanuel também diz algo semelhante, que o livro representa vigoroso imã de força atrativa. É interessante porque a medicina começa a apresentar isso também nas suas pesquisas, né? Conforme aqui nessa publicação, na Ciência Social e Medicina, a Associação de Leitura de Livros e Longevidade. E veja que depois de ajustados para vários fatores de correção, o que a gente vê claramente, o aumento de sobrevida com um P bastante significativo, né? Depois, o estudo foi conduzido, na verdade, de 12 anos, com um P bastante significativo, aumentando, então, não só prolongando a existência, mas também ajudando a tolerar a existência. E ler livros não periódicos, muito mais do que periódicos. Se a gente juntar essa pesquisa com essa outra pesquisa publicada no British Medical Journal, onde grupos sociais de aposentados, também acompanhados durante bastante tempo, tiveram uma redução de risco de morte prematura, a gente começa a ficar feliz, né, com essas evoluções da medicina, e começamos a entender melhor o processo educativo do Cristo. Aqui eu não vou deixar os dados aqui, eu sei que fica no site depois para todos acompanharem, não vou me ater aos números, mas vou deixar como mensagem, né, a lembrança disso. 30 minutos ao dia dá uma sobrevida de praticamente 2 anos. Nós tivemos participação em grupos sociais, grupos de debates dos livros, vai ter mais ainda um plus em cima disso, que estatisticamente não foi tão significativo. Isso nos faz lembrar novamente do Cristo, né, que ele veio não para ensinar religião, não para falar de religião, mas ele veio para que tenhamos vida, e a tenhamos vida em abundância. Vida em abundância é uma coisa que a medicina também já está se deparando, que a gente pode aumentar bastante o tempo de vida, e através da meditação, nós temos poucas coisas que comprovadamente aumentam o tempo de vida: jejum, que nós vamos falar amanhã, e meditação mindfulness, através do prolongamento da atividade da telomerase. Vejam essa meta-análise ainda num grupo muito pequeno, né, mas já indicando, né, que a meditação mindfulness leva ao aumento da atividade da telomerase, né, em células mononucleares do sangue periférico. Essas são coisas difíceis de entender e da gente associar. A gente precisa um pouco de filosofia para entender toda essa dinâmica que existe, né? E eu lembro aqui do filósofo David Hume, né, que fala que todo poder é relativo ao efeito, mas principalmente que é impossível a gente observar a conexão, mas apenas uma sequência de eventos. É a mesma coisa que o fogo, a gente não consegue ver o ponto de interseção entre o fogo e a chama, estão relacionados, mas a gente não sabe. Então, a meditação apresenta muito disso, né? Mas meditação tem várias definições. Eu gosto muito de estudar a raiz da palavra para a gente entender o que a gente está dizendo, o que a gente está falando, né?
Meditar vem de meditar e que é voltar a atenção para o centro ou então estar no centro de si mesmo, de algo ou de uma situação. Desta raiz, med também vem tratar, curar, própria medicina e medicamento. Outras definições, outras questões assim a serem consideradas também chamam a atenção, como focar a consciência, a abertura da consciência, né? Nós vamos ter várias definições e vamos usar isso durante o fim de semana. Agora, eu gosto muito de uma definição mais simples de meditar, que é Plotino, no seu livro Enéadas, que ele simplesmente diz que nós temos que conhecer o que está dentro de nós e contemplar, porque é uma coisa que realmente não tem como traduzir em palavras. Quando a gente começa a meditar, realmente é como se a gente tem no mundo das ideias, como se a gente chegasse no mundo das ideias. É impossível a gente trazer algo que a gente ideou diretamente para o plano físico. Mas a medicina está tentando, né? A medicina está tentando, tem uma série de pesquisas que neste momento estão divididas em 5 áreas, né? A meditação baseada em questões respiratórias, a meditação mindfulness, que é a de atenção plena, que tem sido a mais estudada nesse momento, já com bastante evidências inclusive em imagem, a meditação passiva, a meditação compassiva, né? E mais recentemente também bastante estudada a meditação andando, bastante recente para nós, né? Porque Jesus já caminhava meditando já há muitos anos, né? Então aqui tem o que nós temos, é uma das divisões que tem várias divisões aí de tipos de meditação. Isso está tudo muito crescendo ainda dentro da medicina, né? O mundo oriental já trabalha com esse fato já há mais tempo, mas nós estamos começando com isso. Recentemente aqui tem essa pesquisa que ainda não foi publicada, vai ser publicada provavelmente em julho agora, onde começou a se testar justamente diferentes tipos de meditação. Essas meditações que nós temos visto aí, na verdade, é todo um processo que vai levar ao estágio de meditação, como nós vamos ver aqui durante a apresentação. Veja que nessa pesquisa publicada aqui na Consciência e Cognição, foram acompanhados 332 participantes, divididos em 4 grupos, num novo tipo de meditação, que seriam baseadas em microfenômenos, né? Entrevistas em microfenômenos. Essas pessoas foram divididas e teve um grupo controle, e o que se observou nelas foi justamente que as diferentes, mesmo meditações semelhantes, produzem ativações e fenômenos físicos, corporais, diferentes de acordo com o foco dela. Focar a meditação foi o que fez esse pesquisador, né, o Jon Kabat-Zinn, que é o idealizador da Mindfulness-Based Stress Reduction, né, da Universidade de Massachusetts. Foi ele que começou a trazer de uma maneira mais sistemática para o meio acadêmico, mas nós vamos ver que a gente tem tido muita dificuldade de entender, até porque essas pesquisas têm sido feitas e têm considerado principalmente pessoas que começam a meditar já depois de uma certa idade. E mesmo essas pessoas aqui trazem benefício. Agora, como é que são os sistemas biológicos e imunológicos de pessoas que começam a meditar nessa idade? Quer dizer, seguramente há uma diferença muito grande, não só em questões de idade, mas em questão de intenção. Estariam essas duas pessoas com o mesmo tipo de intenção ao meditar? Postura, não só a intenção, mas a postura faria diferença em relação ao que esse senhor está pensando, ou esse senhor está pensando? Então, são coisas que a medicina ainda está construindo, e que nós temos muito ainda a construir. Mas já temos algumas publicações interessantes, né? Como essa aqui, mostrando que reduz pressão arterial, né? Publicada no Jornal Internacional de Hipertensão, tanto em monoterapia como em conjunto com farmacoterapia tradicional, e podem ter reduções clinicamente significativas. No todo, as pesquisas não têm mostrado, porque também cada um aproveita de acordo com a sua capacidade. Mas, se bem aproveitado, nós podemos ter reduções bastante significativas, tanto de pressão sistólica quanto de pressão diastólica.
Veja que nós temos pesquisa também, e desculpe eu trazer coisas mais da área da cardiologia, mas é onde a gente está mais acostumado ao tema. Veja que redução do risco cardiovascular e manejo também de perda de peso, né? Essa trabalho aqui de 2015, mostrando então que nós temos na meditação um recurso, um novo instrumento, uma nova ferramenta que nós temos ainda muito que aprender, mas que já temos evidências que elas podem ser usadas tanto para pacientes com obesidade como com outros fatores de doença cardiovascular. E veja que nós temos assim, mesmo em estudos de curtíssima duração, apenas 2 semanas, 5 horas total, isso não, a gente não pode nem, não consigo nem chamar isso de meditação realmente, né? Mas foi o que foi pesquisado em apenas 2 semanas, 5 horas no total, e vejam, senhores, que houve uma redução significativa, né, com um P bastante significativo, da cessação, ou da redução, melhor dizendo, da vontade de fumar, né? E nessa pesquisa aqui, já apontando aqui uma coisa que nós vamos falar bastante nesse fim de semana, sobre a ativação do córtex pré-frontal, que é uma área cerebral que está diretamente relacionada ao autocontrole. Autocontrole que nós precisamos também para essa doença de diabetes e regulação de glicose, que está diretamente relacionada também a pessoas com autocontrole, são enfermidades que estão relacionadas justamente à pessoa que se disciplina, né? A pessoa, quanto mais se disciplinar para regular o seu açúcar e diabetes, menos dificuldade ela vai ter doença. É uma doença que vem ensinar essa disciplina. Mas vejam, senhores, que calculado a escala de atenção, pessoas com baixo nível da escala de atenção, média ou alta, tiveram diferentes níveis de glicose durante o sangue. Quanto mais altos foram os scores de atenção, mais tendentes ao normal o nível de glicose. Nós temos aqui eficiência da meditação, né, também como uma terapia cognitiva nas doenças vasculares, né, uma meta-análise aqui onde foram avaliadas várias questões. Eu vou chamar a atenção aqui para a hipertensão. Vejam que também todas as pesquisas mostrando evidência favorável de hipertensão, estresse, ansiedade, aliás, depressão, primeiramente, né, doença que estaria aí mais ou menos na moda, mas a gente vai ver também ao longo das apresentações aqui, que talvez muitas pessoas estejam usando essa própria enfermidade como uma desculpa pela inércia, né? E ansiedade também, um outro problema seríssimo da nossa sociedade, tão sério que a Organização Mundial da Saúde agora recentemente publicou nas suas estatísticas, foi publicado agora esse ano, o custo de $130 por pessoa para tratar a ansiedade e depressão. Quer dizer, são índices bastante alarmantes, né, quando a gente considera o planeta como um todo, um planeta que distribui mal de renda, e a gente vê que a nossa sociedade como um todo, dentro da nossa casa, porque o nosso planeta é a nossa casa, está gastando tudo isso para tratar depressão e ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre o Walk Meditation, que é outra prática que eu gosto muito. Eu sou praticante também do Walk Meditation, que um dos tipos de Walk Meditation é o Tai Chi Chuan, também no controle do diabetes. E vejam, senhores, que 2 grupos comparados, um que praticou Walk Meditation e outro que praticou apenas a caminhada como exercício físico, mas não uma caminhada reflexiva, meditativa, ambos os grupos tiveram aumento do consumo de oxigênio, os 2 reduziram o nível de glicose e os 2 tiveram um aumento da dilatação. Então, caminhar faz muito bem, todos nós já sabemos, isso é uma prática bem estabelecida, mas quando a gente avalia o benefício de associar a meditação, a gente vê que a diminuição significativamente aconteceu apenas no grupo de Walk Meditation, com melhora não só a redução da hemoglobina glicada, da pressão sistólica, pressão diastólica, melhora da rigidez arterial e com o nível de cortisol sendo reduzido, todas com um P bastante significativo.
Então, como conclusão, o exercício budista de meditação andando produziu uma multidão de efeitos favoráveis, muitas vezes superior ao programa da caminhada tradicional em pacientes com diabetes tipo 2. O ano passado a gente teve a oportunidade, inclusive, de praticar, essa aqui é a nossa professora, no Espaço Tal, minha esposa tem um espaço de práticas orientais, e a gente pratica também o Tai Chi Chuan lá. Esse aqui é um grupo lá numa das praças da cidade. O Tai Chi Chuan tem sido estudado também dentro da cardiologia, inclusive por um grupo lá também a região de Porto Alegre. Eu sou lá de Lajeado, fica a 100 quilômetros de Porto Alegre. Vejo aqui para reabilitação de pacientes de cirurgia cardíaca com doença arterial coronariana. E vejam que as evidências sugerem que pode ser uma forma não convencional de reabilitação cardíaca e uma terapia adjuvante no tratamento de pacientes com doença cardíaca estável. Então vejam que pesquisas já no início do processo já mostram evidências que são preliminares. A medicina trabalha com essa segurança, né? A gente não existe na ciência médica um passo alongado, são passos curtinhos, porque a gente pode estar causando mal, indicar alguma coisa não efetiva, né? Uma publicação mais, digamos, de maior impacto, né? No JAMA nós tivemos essa revisão sistemática em meta-análise pelo pessoal da Johns Hopkins, que é uma universidade muito importante dentro da medicina, e publicado num dos jornais num dos periódicos mais importantes da medicina, o JAMA. E vejam que, numa análise assim bem criteriosa, foram estudados aí praticamente quase 20 mil citações, 18.700 citações de meditação, e vejam que não houve uma evidência tão grande assim. Houve uma evidência moderada de melhora em ansiedade, depressão, em dor, uma baixa evidência de melhora em situações de estresse, angústia e qualidade de vida, com resultados de baixa evidência ou até de nenhum efeito sobre humor, atenção, uso de substância, hábitos alimentares, sono e peso, e nenhuma evidência que esses programas de meditação fossem melhores do que os tratamentos ativos, né? Considerando drogas, exercícios ou terapias comportamentais, né? Mas, mesmo com essas pesquisas em forma inicial, sem todas essas evidências definidas, ressaltam os autores, né, que os clínicos devem estar cientes de que os programas de meditação podem resultar em reduções pequenas ou mesmo moderadas de várias dimensões negativas do estresse psicológico, e que devem estar preparados para conversar com seus pacientes sobre o programa de meditação como um tratamento adjuvante no estresse psicológico. Então, nós estamos construindo uma ferramenta que, nesses primeiros passos, já mostra sinais promissores, né? O que falta, e que é um grande problema para pessoas que trabalham muito com a espiritualidade, que se dedicam muito a questões espirituais, faltam estudos mais fortes. Tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar, tem que construir essas evidências. Porque quando a gente tem muita certeza de uma coisa, a tendência é a gente querer, é assim, isso funciona, e aí não comprova. Mas para nós modificarmos profundamente um paradigma, a gente tem que ter profundas evidências científicas e não apenas citações. Agora, a gente teve a oportunidade de publicar no Brazilian Journal of Medicine and Human Health uma pequena resenha sobre isso, onde a gente detalhou com mais precisão vários aspectos. E o que a gente viu? Né, que os próprios autores da Johns Hopkins salientam que nenhum mal veio da meditação. Nenhum malefício, nenhuma pesquisa mostrou malefício de meditação. E que os programas de meditação parecem ter um efeito acima e além do placebo. E essa publicação é de 2014. O trabalho foi feito antes de 2014. De 2014 para cá, já muita coisa foi acrescentada, e como nós vamos ver hoje, né, que tem muita coisa sendo acrescentada nisso. Saliento os autores apontam, né, que esta prática está relacionada com tradições orientais, especialmente com as tradições religiosas como o budismo. Isso foi apontado, isso é uma coisa que parece que o budismo se adonou de meditação, né, mas não é isso, né? A gente acrescentou nessa revisão aqui, que foi por isso que eu quis tratar a atenção, que todas as religiões motivam essa prática. O Islã, o hinduísmo, até mesmo no cristianismo, todos, sem exceção, tem esse encorajamento para que a gente fique silencioso e cheio de paz.
Isso não é uma prevalência do budismo, né? Apesar que eu sou também frequentador de centro budista lá na minha região. Como disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É outro tipo de paz, não essa paz do armistício, né? Agora, os mecanismos, né? Então, nós temos que nos preocupar, meditação funciona, mas quais são os mecanismos? Nós temos que entender, como a professora Samira disse antes, né? Nós temos que ir na origem das coisas, na origem da enfermidade, e entender também na origem do benefício de como isso vai funcionar. Então, essa aqui é uma publicação onde eles apontam alguns mecanismos plausíveis e uma teorização do que pode estar acontecendo. Esses mecanismos encontram respaldo por um melhor controle de atenção, né? Mas principalmente com situações de autoconsciência, que é uma outra questão que nós vamos trabalhar bastante, né? Nessa jornada aqui de tecnologia em ambiente, a gente vai trabalhar bastante essa questão da conscientização e da autoconsciência especialmente. Isso já tem também no meio acadêmico uma ciência da consciência que também está sendo construída, né? O próprio termo consciência ainda não tem um termo estabelecido do que é consciência. Nós temos algumas definições do que poderia ser essa tal de consciência. Eu vou deixar aqui salientada que principalmente a relação entre si e do ambiente e com o ambiente, que muitas vezes a gente não percebe essa relação que a gente está tendo, né? Não temos consciência, nós vivemos no mundo sem consciência. A gente sabe da absorção que nós temos quando a gente se alimenta, mas o nosso mundo se alimenta desta maneira, né? Então, essas são as pessoas ainda sem consciência. Depois, começamos a ter consciência de si mesmos, né? Será que tem outra coisa além de comer? Talvez dormir, né? Depois a gente possa ter uma consciência do outro, que na verdade é uma consciência normalmente distorcida do outro, né? Porque a gente vê um reflexo distorcido do que o outro tem. Depois uma consciência de todos, como por exemplo que a gente está buscando aqui, a consciência de que nós moramos todos na mesma casa, né? Aí a gente lembra que tem um outro passo ainda, que é a consciência do todo, onde aquela célebre história, né, do discípulo andando com o monge, né? Mestre, quem é meu próximo? Jesus vai trabalhar tão bem essa questão, né, no estágio da humanidade, mas quando a gente se integra, a gente vê que não existe o próximo. Como disse, né, o Caio, né, nós somos todos um, estamos todos juntos, fazemos parte, né, como diz Paulo nas cartas de Paulo, não sabeis que sois todos parte do corpo do Cristo? Nós estamos todos no mesmo corpo do Cristo, né? E essas questões religiosas também estão muito vinculadas à pesquisa de mindfulness. Vejam, senhores, nessa publicação também, Consciência e Cognição, que fez um comparativo das mudanças neurais que aconteceram resultantes de prática de mindfulness com práticas espirituais, que hoje estão se confundindo, mas que no futuro isso vai se distanciar. Vejam que os autores destacam que a prática espiritual tem resultado subjetivo semelhante. A pesquisa mindfulness frequentemente incorpora participante de estruturas espirituais. Importante o papel que a experiência espiritual desempenha na pesquisa de atenção plena. E eu saliento aqui ainda que a meditação de atenção plênica e a prática espiritual, ambas apresentam mudanças corticais, novamente chamando atenção para o nosso córtex cerebral, que são distintas, mas também têm sobrepostas. E salientam eles ainda que a prática espiritual provoca uma diminuição da função do lobo parietal em relação ao córtex pré-frontal, que em geral se torna mais ativo, principalmente nas práticas espirituais. Nós vamos ver hoje rapidamente por quê. A neuroplasticidade tem estado bastante presente nas pesquisas de mindfulness, né, principalmente nas publicações de neuroanatomia, de neurofisiologia, né, e elas têm uma resposta ainda maior, não só quando a gente faz prática de meditação, mas principalmente quando a gente faz treinamento dessa prática. Essas coisas a gente pode treinar, né?
Vejam que nessa publicação aqui foram pesquisadas 94 voluntárias saudáveis entre 18 e 35 anos, né? Todas já com uma certa cordialidade expressa, mas vejam aqui, comparado com o grupo que usou isso para a memória, vejam que o treinamento induziu uma maior atividade no córtex órbito-frontal medial, no putame, núcleo pálido e na área tegmentar ventral. Regiões que já eram associadas ao afeto e o afeto positivo. E vejam, senhores, que em todas as situações, houve uma diferença assim, bastante significativa, né, principalmente essas relacionadas ao córtex, né? Esse tipo de pesquisa, esse tipo de evidência chamou a atenção da Associação Americana do Coração, e essa publicação aqui é do ano passado, no final do ano passado, onde a American Heart Association fez um statement, um statement baseando que realmente é uma prática a ser encorajada e já com evidências de redução de risco cardiovascular, né? O que mostrou? Que numerosos estudos, então, relataram esses benefícios da meditação, né? A instrução e a prática da meditação é amplamente acessível, é barata, né? Então, essa é uma coisa que o norte-americano gosta muito, e é um problema que nós estamos gastando $130 para tratar a ansiedade, para tratar a doença cardiovascular, os custos são muito maiores, né? E salienta os autores que, dados os baixos custos e o baixo risco desta intervenção, a meditação pode ser considerada como um complemento à redução de risco cardiovascular aos interessados na modificação do estilo de vida, que é uma coisa que está associada, as coisas vão se complementando, o estilo de vida. Vejam que em 2017 já tinha uma evidência bem maior do que aquela pesquisada pelo grupo de Johns Hopkins em 2014. Em 2017 se encontrou maior evidência em respostas fisiológicas ao estresse, cessação de tabagismo, pressão arterial, resistência à insulina, síndrome metabólica, função endotelial, que não tinha lá naquela analisada, isquemia miocárdica, prevenção tanto primária quanto secundária à meditação. E saliento aqui que, principalmente, os estudos neurofisiológicos e neuroanatômicos estão demonstrando isso. Nós vamos ver que começará por aqui, mas como todos nós sabemos, nós começamos a pensar e depois nós vamos passar a sentir. Então, a gente vai começar por neurofisiologia e neuroanatomia, mas em breve nós vamos estar já trazendo as conexões cardiológicas para isso, né? Mas vejam que uma outra coisa interessante, que a meditação tem efeitos de longa duração. As pessoas, mesmo que praticam durante um tempo e depois abandonam, elas permanecem com aquele efeito, é um benefício adquirido, né? Uma das pessoas que mais pesquisa essa questão neurofisiológica e neuroanatômica é a doutora Sarah Lazar, de Harvard, né? Tem o laboratório para meditação. Ela começou pesquisando apenas meditação e depois ela associou yoga e o cérebro, né? Veja que esse aqui foi um dos primeiros trabalhos dela, mostrando já a evidência da modificação do córtex pré-frontal, né? Como sendo a responsável pelos benefícios dela, como se fosse um comandante dos benefícios no córtex pré-frontal. Não só isso, mas veja aqui no grupo de meditação, em apenas 8 semanas, estudos muito curtos, mas em 8 semanas se viu aumento do giro cingulado posterior, aumento do hipocampo esquerdo, que está associado à cognição, memória, regulação emocional, aumento ainda da junção tempo parietal, que está relacionado com a tomada de decisões, com empatia, com compaixão, a produção de neurotransmissores com o tronco cerebral e uma redução importante da amígdala, que é a estrutura que está relacionada com questões de ansiedade, de medo e estresse em geral. O trabalho dela foi publicado na Psychiatry Research, e vejam aqui as imagens todas mostrando nitidamente assim isso, né? Tanto do córtex cingulado aqui, em B da junção temporoparietal e aqui do tronco cerebral. Vejam também aqui, eu vou passar, isso aqui vai ficar à disposição depois no site, vejam bastante significativo todas as evidências, né? Todos os exames de neuroimagem. E
voltando lá àquilo que nós tínhamos falado da cognição, mais uma vez demonstrando a presença das questões corticais e córtex pré-frontal. Outra universidade que pesquisa bastante isso é a Universidade de Stanford, que tem como patrono o Dalai Lama, né, a Sua Santidade Dalai Lama, e o diretor é um neurocirurgião, mas quem pesquisa, quem arregaça as mangas lá é essa simpática doutora Emma Sepala, e eu trouxe aqui os diapositivos aqui para a gente até sentir o entusiasmo que ela tem quando ela começou a pesquisar isso e elencou uma série de fatores aí que eu deixei em inglês aqui para a gente ver a vibração dela em relação a isso. Veja que melhora a saúde, porque melhora a função imunológica, diminui dor, diminui inflamação a nível celular, melhora a sua alegria com emoções positivas, diminui depressão, ansiedade, estresse, melhora a vida social. Essa é uma coisa extremamente curiosa. Como é que pode melhorar a vida social? Faz você se sentir menos sozinho procurando a solidão. A gente busca a solidão para se sentir menos sozinho. Mas a gente se sente menos sozinho porque, como disse Jesus, quando a gente ora, a gente entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai, que está lá na solidão e no silêncio. E o Pai, que vê no silêncio, que vê no secreto do quarto, te recompensa. Agora, como é que pode recompensar nisso? Tem que ter um mecanismo fisiológico, tem que ter uma interação. Nós temos que ver a continuidade das coisas. Essas coisas não é uma graça divina apenas de uma bênção sem sentido. Isso tem um mecanismo por trás disso e cabe aos cientistas demonstrarem isso justamente para passar com convicção a todos os interessados nesse tipo de prática. E, de novo, a doutora Emma Sepala continua a sua listagem, e aqui melhora o autocontrole, várias tarefas aqui, e aumenta a espessura cortical, do cérebro. Nosso cérebro está em desenvolvimento, não só neuroplasticidade, no sentido epigenético, de ativação, mas de proliferação, principalmente das células da glia, que tem uma estrutura muito além das que nós conhecemos. Tem muitas outras coisas que nós ainda estamos por conhecer. Uma frase que resume bastante isso, de Buda, né? Aqueles que são dados à meditação, que são firmes, que na paz do retiro se deleitam, esses são plenamente conscientes e perfeitamente iluminados. Essa questão da consciência, de estar plenamente conscientes, nós vamos ver isso que nós precisamos justamente para o ambiente, né? Nós temos essa ciência da consciência publicada aqui pelo Christoph Koch. O Christoph Koch é um pesquisador que tem se debruçado bastante, é uma das autoridades da pesquisa. Ele publicou, da consciência, ele publicou o ano passado esse artigo, e ele é considerado um dos mais entendidos justamente porque ele escreveu em 2004 as bases neurais da consciência. Ele já foi presidente e diretor científico do Instituto Allen e já foi professor do Instituto de Tecnologia da Califórnia durante bastante tempo. E progressos e problemas, principalmente por quê? Porque ele ainda está tentando colocar o nosso cérebro como interpretador de sinais, quando não é isso. Então, nós temos progressos, tivemos muito progressos para entender, mas nós temos problemas, senão, até porque, como é que a gente explica uma situação dessas? Essa é uma figura que a gente recebeu de cortesia do Dr. Pim Van Lommel, que é a maior entidade, maior pesquisador, ou uma das maiores autoridades em experiências de quase morte. E vejam, senhores, que nesse desenho interessante que essa menina aqui fez, agora não sei qual das duas meninas que a gente pode dizer que fez, né? Porque ao mesmo tempo é uma menina em tenra idade que está sendo massageada pelos médicos no pronto-socorro, o pai está ali aflito e ela está se vendo junto com familiares antigos e com seres angelicais. Como é que a gente vai atribuir ao cérebro uma consciência se tem isso aí, né?
E como dizia Karl Popper, um outro filósofo importante que a gente cita bastante, né? Basta apenas um cisne negro para provar que todos os cisnes não são brancos. Então nós temos aqui o nosso cisne negro, provando aqui disso. O mecanismo extracerebral de consciência também já está bastante presente, já de longa data. Robert Flood teria feito esse diapositivo aqui em 1620, baseado no estudo que ele faz de médicos do século X. Do século X. René Descartes também popularizou um desenho mostrando a consciência como estando extracerebral, e o nosso cérebro realmente está muito ainda para ser desenvolvido. Vejam, e principalmente em relação à consciência, aqui nós temos uma evolução cerebral, né? E nós colocamos aqui como se a evolução estivesse pronta. Não está, nós estamos construindo. Tem muita coisa para crescer. Vejam, senhores, que na evolução, sempre isso aqui se mantém e o crescimento se dá para diante. O crescimento se dá em direção ao lobo frontal e principalmente o que a gente chama hoje de córtex pré-frontal. Agora, nosso nível de consciência física cerebral hoje ainda está muito incipiente. Diz o Dr. David Baltimore, Prêmio Nobel de Medicina em 75, nós não somos superiores a nenhum verme. A doutora Samira antes comparou-nos, né, com a evolução do chimpanzé, mas nós não temos nem com vermes, geneticamente falando. A nossa separação é muito pequena. Isso lembrou Emmanuel, né, e Chico, né? O Chico estava se queixando de algumas coisas, e Emmanuel fala, né, você já viu algum verme reclamar? Agora, a nossa consciência ela busca muito pelo prazer. A nossa consciência profunda busca muito o prazer. E veja que no primeiro ano aqui, nós temos como sensação de prazer o carinho materno. Do primeiro ao terceiro ano, todinho, a papinha. Do quinto ano, lambuzar-se de chocolate. Sétimo, nega maluca. Começa a troca de olhares, pegar na mão. Meus slides são meio antigos, porque já me disseram que eu sou muito atrasado, que o pessoal está muito mais precoce, né? Mas eu prefiro manter e me iludir com esse aqui, pelo menos eu prefiro me iludir e continuar a ilusão aqui, né? Ao 13º, o beijo na boca, o abraço apertado, e ao 15º começam os prazeres sensuais, que é um grande problema, né? Porque depois do 15º ano, idem, nós continuamos repetindo, e esse é um dos motivos, eu não tenho dúvida, porque que a pineal cristaliza, né? Mas essa questão dos prazeres, principalmente da sensualidade, do que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado, né? O Dr. Caio antes bateu muito nessa tecla na apresentação dele, realmente as comunicações são bastante grandes em relação a isso. O nosso som, a nossa palavra tem um poder muito grande, e a gente está falando coisas que talvez a gente tenha que cuidar um pouquinho, como diz a Cecília Monvel, uma comunicação em 1863, publicada na Revista Espírita, né? A menor palavra de duplo sentido, se rodeado por pessoas maduras, sentirá prazer nas piadas obscenas ou triviais que a pessoa diz, que aparentemente não fazem mal para ninguém. Ele não vê que a obscenidade é um mal tão imoral que mancha tudo o que toca, mesmo o ar. E essas vibrações levarão longe o contágio. Quando a criatura que pensa e fala tiver compreendido que jamais deve, em qualquer circunstância, escrever ou pronunciar uma palavra que a virgem mais pura não possa ouvir sem corar. Nós estamos um pouquinho longe disso, né? Mas o mal, venha de onde vier, será sempre punido, ficai certos. Não só as paredes têm ouvidos, mas há no ar que respirais coisas que ainda não conheceis ou que não quereis conhecer. E talvez essa seja uma das preocupações que a gente tem visto aí com a poluição do ar, né? O assassino silencioso. Vejam a quantidade de pessoas que morrem todos os anos por poluição do ar. Veja aqui nessa diapositiva, aqui se nós retirarmos a água do planeta, ela vai ficar assim, e aqui se nós retirarmos a atmosfera, é isso aqui que nós temos de ar para respirar. Então, por isso que essa poluição causa tanto, não só apenas câncer de pulmão, mas doenças cardíacas e derrame, e a gente está vendo uma epidemia de derrame.
o nosso cérebro que a gente está estudando, né, e antes foi falado, né, se o seu olho for motivo de erro, melhor é lançá-lo fora, talvez seja isso, né, que a gente tem visto. E aqui, se encaminhando para o final, a gente vê aqui o Dr. Paul MacLean, em 1964, apresentou a teoria do cérebro trino, né, baseando a divisão em 3 níveis, chamando um cérebro primitivo de reptiliano, um cérebro do mamífero chamado mamífero inferior, que tem que ver se realmente são inferiores, mas foi assim que ele chamou o intermediário, do mamífero superior, onde tem a parte mais recente do córtex, neocórtex e os grupos neuronais subcorticais. Foi essa divisão que ele propôs em 1964, divisão que praticamente 20 anos antes já tinha sido apresentado pelo nosso André Luiz no livro No Mundo Maior, quando ele nos introduz também o Calderaro, que nos apresenta justamente a casa mental, onde ele separa exatamente nessas questões. Nós não vamos ler tudo isso, vamos deixar para os diapositivos, depois fica no site, como nós já dissemos. Vamos só salientar que, então, no primeiro andar tem os nossos impulsos, no segundo andar as conquistas e o terceiro as noções do que a gente vai fazer, né? Que nesse andar de baixo que está o nosso passado, nossos hábitos, no andar do meio está a nossa parte consciente, aquilo que a gente vive no consciente, e o superconsciente está no futuro, né? Se a gente pegar essas duas teorias, essas duas situações, tanto do Paul MacLean quanto do Calderaro, a gente pode associar isso com a figura do São Jorge, que atualmente tem mostrado assim que o São Jorge está pegando um cavalo, que o cavalo está dominando, ajudando o homem a matar o dragão, quando na verdade não é isso que está acontecendo. O cavalo está tentando derrubar o dragão, o ser humano, né? Mas aqui tem uma correlação interessante que a gente faz, que o cérebro reptiliano, representado pelo dragão, do mamífero inferior pelo cavalo e o cérebro humano pelo ser humano. Mas nós vivemos muito ainda pelo cérebro reptiliano. As nossas influências, enquanto sociedade, ainda estão presentes no cérebro reptiliano. E a gente lembra já desde 2000 anos, né, no relato do Emmanuel, há 2000 anos, no livro Há 2000 anos, quando a Fúvia Prócula, falando, né, do Sulpício Tarquínios, né, que tinha falecido, e ele fala: socorre, meu filho, tem um corpo de dragão que me apavora. E esse é um dos relatos que a gente vê a exaustão aí nas comunicações espirituais, com os nossos irmãos desencarnados tendo esse tipo de vivência. E esse é um dos motivos também porque que a gente vê no Antigo Egito, né, a veneração que eles tinham por esses seres animais. Esses são alguns dos recados que eles nos deixaram, né, que as pessoas já naquela época veneravam, né, esse Deus reptiliano que mora dentro de nós, que nos induz a fazer uma série de coisas, né? Quando na verdade o que eles fizeram também era deixar instruções para nós matarmos esse ser reptiliano e passarmos a viver, pular diretamente. Vamos sair, uma proposta de sair desse cérebro raciocínio reptiliano e diretamente utilizarmos o nosso córtex pré-frontal, que é o que a gente vai falar mais amanhã. Eu já deixo adiantado para amanhã. A gente lembra dos Missionários da Luz, onde o André Luiz fala, né, justamente de uma luz que vinha do comunicante e se misturava com as irradiações do trabalhador encarnado. Aí Alexandre se aproxima da dupla em serviço e coloca dessa sobre o lobo frontal do colaborador humano. O que ele está fazendo é justamente ativar essa parte tão importante que nos traz bem-estar, que nos controla emoções, que nos controla diabetes, hipertensão, estresse, ansiedade. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Muito obrigado.